Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui na presença de Deus. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler, para não tomar muito tempo, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Vou ler alguns versículos. Amém? Que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dós de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me as a quem eu te disser. Somente esses versículos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite através desta palavra, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Aleluia, glória a Deus. Para nós, irmãos, entender esta palavra, nós vamos contextuar o capítulo 15. O primeiro rei de Israel foi Saul. Né, irmãos? Todos nós sabemos, o primeiro rei de Israel foi Saul. O povo pediu um rei, porque todos aqueles povos tinham um rei, e o povo de Israel também queria um rei. Então, Deus ungiu Saul sobre o povo de Israel. Mas quando Deus escolheu Saul para ser rei daquele povo, ele não sabia, mas tinha que cumprir as regras do Senhor, tinha que ser obediente a Deus. E até nos dias de hoje, irmão, nós também temos que obedecer a palavra do Senhor. É isso que agrada a Deus. Por isso que Deus não queria mais que Saul reinasse o povo dele, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ali Samuel falou para Saul: destrói todos os amalequitas, porque esse povo, ele deu muito trabalho para nós quando nós estávamos vindo do Egito. E ali diz a palavra do Senhor que Saul foi com todo o seu exército para os amalequitas. E ali Deus deu a ordem, falando para ele destruir tudo o que houvesse: homem, mulher, menino de peito, gado, ovelhas, camelo, jumento, destruísse tudo. E ali Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Ele trouxe o melhor que ele viu lá, as vacas, as ovelhas, trouxe tudo, desobedecendo a ordem do Senhor. Porque Deus falou para ele: destrói tudo o que tiver. E ali diz a palavra do Senhor que Samuel, quando chegou para falar com Saul, ele escutou alguns barulhos de vaca, de ovelhas. E ele falou para Saul e disse: Deus não falou para destruir tudo. E Saul falou para ele: não foi o povo que trouxe o melhor
para sacrificar a Deus. Deus. Então, por isso, irmãos, para nós entender que Deus rejeitou a Saul por causa da desobediência. Verdade. Aleluia, glória a Deus. E ali ele falou: enche o teu vaso e vai até a casa de Jessé, que lá tu ungirá um novo rei. E ali diz que Samuel foi até Jessé. Quando chegou lá, ele viu logo os filhos de Jessé, alguns de grande porte, de boa aparência, grandes, e ele já foi logo pela aparência, diz a palavra do Senhor. Mas a vida de Davi é totalmente diferente, né? Diferente de algumas passagens, porque quando era ungido a rei, logo ia para o trono. Mas com Davi foi diferente. Com Davi foi totalmente diferente. Aleluia. Deus. Glórias Aleluia. a Deus. Então, irmãos, não podemos desobedecer a ordem do Senhor. Se nós vermos, irmãos, até mesmo Davi, quando ele desobedeceu a Deus, ele também foi punido. Não é porque ele era um homem conforme o coração de Deus que Deus deixou de punir Davi também. Se nós lermos 2 Samuel capítulo 24, Deus também, ele se irou com Davi, porque ali Davi pediu um recenseamento do povo, a contagem do povo de Deus, e ali Deus se irou com ele. Veio um profeta, diz a palavra do Senhor, um profeta chamado Gade, e falou para Davi: tu queres, o que tu queres? Tem 3 coisas para te oferecer. Tu quer 3 castigos, né, irmãos? 3 anos de fome. Tu quer 3 meses fugindo dos teus inimigos, ou tu quer 3 dias de pragas? E ali Davi, ele escolheu estar nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele escolheu: eu quero 3 dias de pragas, porque eu estou nas mãos de quem é misericordioso, que é Deus. Então, irmãos, nós não podemos desobedecer a ordem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ali diz, irmãos, que Samuel chegou na casa de Jessé, ele não falou que ia ungir Davi como rei, foi no oculto. Foi ali um negócio meio diferente, né, irmãos? Davi, ele se transformou, ele foi ungido a rei, mas foi no oculto. Quando ele chegou na casa de Jessé, Samuel chegou na casa de Jessé, todos perguntaram o que ele ia fazer, e ali ele já falou para os anciões: eu vou santificar e oferecer sacrifício a Deus. E ali convidou também os anciões e santificou a Jessé e a seus filhos. Mas quando era para escolher o ungido de Deus, que veio todos os filhos de Jessé, veio ali uns que eram de grande porte, como eu falei, ele já foi pela aparência. Ele disse: está vindo com certeza o ungido de Deus. Mas Deus falou com ele: não vai pela aparência, porque o coração, Deus vê o que está dentro do coração. O homem vê pela aparência o que está fora, mas Deus é diferente. Aleluia, glória a Deus. E Deus falou para Samuel: não é esse. Depois veio Samar, também falou: também não é esse. Veio 7 filhos de Jessé, nenhum era o escolhido de Deus. E ali Deus
Samuel falou para Jessé: ainda há mais algum? E ali Jessé falou: ainda há o mais novo, que está pastorando as ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Então Samuel falou para Jessé: não sentaremos até chegar o jovem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando chegou ali, Davi derramou sobre ele o azeite. E o Espírito de Deus se apossou ali de Davi, diz a palavra do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre Davi a partir daquele momento que houve a unção de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, nós perguntamos o que aconteceu com Davi depois daquela unção que Deus ungiu ele. Não aconteceu nada. Ele voltou para onde ele estava, foi olhar as ovelhas de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Então, aí muitas vezes nós pensamos: o que acontece com nós, se assim ninguém nos vê? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Algumas pessoas veem você, mas você pensa que não estão vendo. Olha só, o Espírito de Deus saiu de Saul, diz a palavra do Senhor, e entrou um espírito perturbador em Saul, rei Saul. E ali Saul, ele estava procurando um homem que tocasse a harpa para ele. Procurando ali, diz a palavra do Senhor, um homem que tocasse para acalmar a Saul. E ali diz a palavra que um dos moços falou para ele: eu conheço na casa de Jessé há um moço. Olha só, muitas vezes nós pensamos que as pessoas não vê o que há em nós. Nós pensamos que nós estamos esquecidos, mas não é bem assim. Versículo 18 diz: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, belamita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil e presença, e o Senhor é com ele. O Senhor era com Davi. Aleluia, glória a Deus. Então Saul disse: manda chamar esse moço que eu preciso dele. E ali diz a palavra do Senhor que Davi estava ali olhando as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, e foi para Saul, e ali ele tocava a harpa e acalmava o coração de Saul. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a passagem de Davi, a história de Davi, muitas vezes nós perguntamos: por que? Eu estava meditando, porque Moisés, um homem como Moisés, cuidou ali do povo de Deus, do povo israelita. Deus não perdoou ele como perdoou a Davi. Moisés, ele bateu na rocha, ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus mandou Moisés falar com a rocha para dar água para aquele povo, mas Moisés já chegou lá batendo na rocha. Aleluia, glória a Deus. E ali Davi, ele teve um pecado maior, né, aos nossos olhos, que ele adulterou. E ele também matou um homem, né? Matou um homem, possamos dizer, marido da mulher, né, que ele adulterou. Mandou matar esse homem. E Deus perdoou Davi. Mas por quê? Porque Davi, ele abriu o coração dele.
Se nós lermos no Salmo 51, nós vemos ali Davi rasgando o coração para Deus. E Deus perdoou Davi com certeza. Aleluia. Perdoou Davi, mas como o profeta diz, a espada não sairá da sua casa. Como falou o profeta Natan. Nunca mais sairá a espada da sua casa. Mas o filho ali, morreu o filho, né, irmãos? Porque eu digo que Deus perdoou Davi. Se não tivesse perdoado, ele não tinha oferecido outro rei da descendência de Davi, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, muitas vezes Davi, para nós entender a história de Davi, Davi, ele começou ali no anonimato, né, irmãos? Começou no anonimato. Deus ungiu ele rei, mas ele estava ali no anonimato. E ali veio uma grande guerra sobre os filisteus. Aí nós pensamos, agora é a vez de Davi sair do anonimato. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Como diz no capítulo 17, que Davi ainda estava cuidando das ovelhas, né, do pai dele. Como eu disse, né, muitas vezes, Davi, ele tem uma história parecida com a de Moisés. Moisés era príncipe no Egito, mas ele se viu depois cuidando das ovelhas que também não era dele, era do sogro dele. Olha só, para nós entendermos, né? Davi era rei ungido de Deus, mas cuidava das ovelhas do pai dele. Moisés era príncipe no Egito e se viu cuidando das ovelhas do sogro dele. Para nós entendermos, né, irmãos? Verdade. Esse contexto aqui. Então, houve uma guerra sobre os filisteus, né? O povo de Israel contra os filisteus. E ali diz que um homem todos os dias afrontava o povo de Deus. Todos os dias afrontava o povo de Deus. Isso durante 40 dias. 40 dias, filisteu ali, chamado Golias, afrontava o povo de Deus. E ali Davi, ele foi ali por acaso, diz a palavra do Senhor. Ele foi lá levar alguns alimentos para os irmãos. Jessé pediu para ele ir lá levar alguns alimentos e saber como estavam os irmãos ali. E ali diz a palavra do Senhor que Davi, quando chegou lá, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, viu aquela afronta daquele homem afrontando o povo de Deus. Golias falava: se há algum homem, se tiver um homem para guerrear contra mim, se eu vencer o povo filisteu será escravo, mas se ele vencer, nós seremos escravos, né, irmãos? Então ali Davi, ele não aguentou aquela afronta ali. Ele já foi, pediu ao rei Saul para ir contra Golias. Mas Saul disse: você é muito jovem, olha só o tamanho desse homem. Mas Davi, irmãos, começou ali, diz a palavra do Senhor, contar o que ninguém sabia. Muitas vezes Deus trabalha no oculto. Deus, ele trabalha quando ninguém vê. Deus trabalha quando ninguém vê. Trabalha. Muitas pessoas olham assim e não dá nada, né? Por as pessoas, mas tem gente de oração, tem gente orando ali na madrugada, não precisa aparecer, né, irmãos? Era como Davi. Davi estava ali cuidando das ovelhas, mas ele era um homem de Deus, era um homem de guerra. E ali diz a palavra do Senhor que
esse Golias afrontava ali o povo de Deus, e ali Davi, ele foi lutar com Golias com apenas 5 pedras. E Golias começou a zombar dele. Por acaso eu sou algum cão para você vir com pedras? Mas Davi, ele falou: eu não vou com nenhuma arma. A minha arma é o Deus vivo. A minha arma é o Deus vivo, o Deus de Israel. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, que Davi venceu aquele homem que afrontava o povo de Deus apenas com uma pedra. Apenas com uma pedra ele derrotou o homem que afrontava o povo de Israel. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos, que Davi, ele começou no anonimato, apenas cuidando ali das ovelhas de seu pai, mas Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o tempo certo para te fazer grande. Deus tem o tempo certo para te exaltar, como Ele exaltou Davi. Tudo é no tempo de Deus. Nós pensamos: nossa, o que está acontecendo comigo? Deus não está trabalhando, Deus não está vendo, Deus não está cuidando de mim, Deus não está curando, mas Deus está trabalhando no oculto. Deus trabalha no tempo certo para vir a sua vitória, porque Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele nunca esquece dos seus filhos. Deus está sempre trabalhando para que venha no tempo certo a sua vitória. Amém, irmãos? Somente até aqui. Que Deus continue falando no nosso coração. Deus abençoe. Amém?